Senhor Deus e Pai, Jesus, nós nos colocamos em Tua presença nesta manhã, Jesus. Deus, nós agradecemos o Teu nome por esse dia. Senhor, nós agradecemos pela nossa vida, pela nossa família. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos guardado, protegido, Senhor, de todo o mal. Deus, abençoe os professores desta manhã, abençoe, Senhor amado, a lição, Deus amado, que venhamos estar com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Jesus, que cada vida, Senhor, que entrou aqui, saia edificada pela Tua palavra. Em nome de Jesus, guarda a nossa família, guarde, Senhor amado, os nossos. Abençoe o culto de logo mais à noite e que o Senhor venha estar presente aqui desde agora, Senhor amado, até o final. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos lendo o segundo livro de Crônicas, né? E aí a gente está recitando o versículo que está em 2 Crônicas 20, a parte B do versículo, né? Vamos ler todos? 1, 2, 3. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus com alegria essa manhã. Você pode adorar com suas palmas? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falhar. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falhar. Ele é o mesmo. Para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
choro dura uma noite, a alegria ela virá pela manhã. Aleluia. Se o mar te enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aleluia. Seu santo monte, a alegria de toda a terra. Tu és grande, Senhor. Adore. É o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Se prostre diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
está do seu lado aí e fala: que bom que você está aqui hoje. Que bom. Amém? Que bom que você está aqui, meu irmão. É uma bênção. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando a lição dos reis de Israel, né? E estamos hoje na lição de número 9. Amém? Por gentileza, abra sua lição aí. A lição 9. E para aqueles que não estão com a lição, com a revista, a leitura do texto básico encontra-se em segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Alguns versículos aí do capítulo 17 do segundo livro de Crônicas. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1, a gente vai discorrer por alguns deles. Amém? Deus é bom, meu irmão, todo o tempo. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o segundo, e a gente vai alternando. O último a gente lê junto, amém? O verso 1. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Glória a Deus. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Versículo 9 agora, tá? E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Glória a Deus. Amém? O textuário está em... É o livro, o versículo, que nós estamos recitando, amém? Que é: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Vamos repetir todos, por gentileza? 1, 2, 3. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Aplauda ao Senhor, amém? Fique à vontade. Aleluia, glória a Deus. Queridos, é um momento também na casa do Senhor, que nós temos nessa manhã de render graças ao Senhor nosso Deus, pela oportunidade que nós temos de continuar, de dar continuidade a este culto, ofertando ao Senhor nosso Deus. Nós rendemos graças porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias não têm fim e elas se renovaram esta manhã em nossas vidas. Sabe, você pode até ousar nessa manhã olhar para um irmão, para uma irmã e dizer: olha, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. E nesta manhã nós temos a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Deus, Ele se alegra, né? Ele se agrada com quem oferta com alegria. Nossos amados obreiros estarão nesse momento com o envelope da semente aqui, onde você vai colocar a sua semente, a sua oferta.
alguns dos irmãos que se levantarem no decorrer do culto para colocar aqui no gasofilácio aqui o seu dízimo, né, eles vão se levantar. Atrás na cadeira tem um QR Code, você que quiser ofertar por Pix, a gente só pede que envie o comprovante à secretaria aqui em Planaltina, amém? E que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus nesta manhã. Que Deus multiplique os seus celeiros, que Deus abençoe a sua casa, que você conte testemunhos e testemunhos de vitória, que a sua boca seja uma boca profética, um manancial de bênção nesta manhã, amém? Que Deus, Ele te abençoe poderosamente, sabe, irmão? E que você venha nessa manhã aplaudir ao Senhor de uma forma tremenda. Aplauda Jesus nessa manhã de uma forma tremenda. Nós vemos aí fora, irmãos, fogos de artifício sendo acionados por ídolos que nada podem fazer. E aqui nessa manhã você tem a oportunidade, sabe, de acionar os céus com seu aplauso, de glorificar e engrandecer ao Senhor nessa manhã com seu aplauso, de glorificar e enaltecer essa manhã o Senhor, o Deus que tem cuidado de cada um de nós, que tem provido por cada um de nós. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos levantar as nossas sementes. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, semeando na Tua casa. Ó Deus, obrigado pelo aquilo que o Senhor tem feito, por intermédio da Tua palavra em nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque não tem faltado em nossa mesa, e que o Senhor possa restituir a cada dia, Senhor, o Teu povo, e que aquilo que foi ministrado neste altar, venha acontecer na vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. A oferta você entrega por gentileza na mão do obreiro, e o dízimo você pode colocar aqui nos gasofilácios. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje nós temos culto
de celebração, que é o culto Una, uma nova aliança, que nós estamos aí convidando pessoas que estão afastadas. Se você ainda quer um convite para convidar alguém, você pode procurar o obreiro no final e pegar o convite, amém? Então convide alguém, vai ser bênção. O pastor William Miranda estará ministrando uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Na terça-feira, nós temos oração às 19h30, culto da palavra. Nós estamos trazendo uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, meu companheiro. Então venha ouvir mais da palavra, venha comer mais da palavra, venha aprofundar, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Na sexta-feira, nós temos o culto da vitória. Pastor Vicente Sabatino, que é o pastor que vai ministrar no culto de ação de graças, ele estará ministrando aqui, vai ser um culto abençoado. É um pastor da nossa igreja que Deus tem usado muito, poderoso na palavra. Então venha, participe, faça uma campanha. Nós estamos tendo testemunhos aqui e nós queremos declarar que o próximo testemunho será o seu, será o meu, será o nosso, em nome de Jesus Cristo, amém? No domingo, queridos, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia, né? O culto de Santa Ceia, como nós temos falado aqui, na Santa Ceia ela é uma ordenança. Então que nós possamos estar participando da mesa, que nós possamos estar nos fortalecendo. E após o culto de Santa Ceia, nós teremos aqui galinhada. A galinhada que você pode comprar a marmita e levar para comer na sua casa, já vai direto ali almoçar, não precisa pensar em cozinha. Então você que já quer, no final pode procurar a Brena, e você dê o seu nome para a Brena, por gentileza, se você quer a marmita, para a gente já separar as quantidades corretas, para não faltar para ninguém, amém? Então, depois do culto de Santa Ceia, você pode pegar a sua marmita, e vai, salvo engano, o valor de R$10, meu Deus, muito barato. E domingo, o culto de ação de graças pela vida do pastor William, vai ser um culto, queridos, que estamos preparando com muito carinho. Aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus, aleluia, mais alto, igreja, mais alto, igreja, aê, aleluia, glória a Deus. Ele fica com vergonha, está olhando para quem grita, né? Aquele gritou mais. Pessoal, nesse culto, é um culto especial que a ADVAI que já faz desde que existe, né? Para os pastores, tem um culto específico em que os pastores, eles são honrados pelaquilo que eles fazem, pelaquilo que eles se dão no nosso ministério. Então é um culto em que nós vamos adorar o nome do Senhor e vamos agradecer a Deus pela vida do pastor William. É um culto festivo, é um culto um pouco diferente. Então convide alguém, venha participar, e a oferta deste culto, o dízimo não, o dízimo ele vai ser contabilizado normalmente, mas a oferta é um presente da igreja para o nosso pastor. Então, prepare aí o seu melhor, eu tenho certeza que vai ser bênção. O pastor Vicente estará ministrando a palavra, vai ser uma festa, nós estamos preparando com muito carinho, e vá orando para que tudo dê certo em nome de Jesus. Queridos, nós temos aí a iminência do jantar de casais, estamos já chegando a quase 70% das nossas capacidades. Então você que ainda não fez a sua inscrição, não deu o seu nome, até o dia 10 nós temos o primeiro lote que custa R$160, a partir do dia 11, o segundo lote que custa R$180, e se você quiser dividir no cartão de crédito, aumenta R$10 por conta da taxa da máquina. Então vai ser um jantar bacana, vai ser um jantar abençoado, nós estamos preparando tudo com o maior carinho. Então não perca, já estamos ali em 70% das nossas capacidades, com 1 semana e 2 dias de anúncio. Daqui a pouco nós não teremos mais vagas. Então vai lá, pode procurar a irmã Michele, a irmã Brena, ou a Bia, a pastora Bia lá no final. E no dia 20 de agosto, nós teremos o Vitoriosas Play, né? Mudaram o nome, Vitoriosas Play, glória a Deus, aleluia. Queridos, as mulheres elas sairão aqui de ônibus às 5h30 da manhã, e irão lá para o Salto do Corumbá. Vai ser um momento bacana, vai ser um dia fantástico. Algumas mulheres de outras igrejas da ADVEC já estão procurando também, e daqui a pouco também as inscrições estarão encerradas, amém? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a mensagem, quantos querem ouvir o estudo dessa manhã? Queria convidar aqui uma pessoa muito especial, a minha irmã Silvânia Carvalho, hoje vai estar trazendo a palavra para nós. Vocês podem aplaudir ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Que Deus possa te abençoar, seja muito usada.
Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu queria agradecer ao pastor William, pastor Márcio, pela confiança. Eu quero dizer que eles são corajosos, viu? Mas, irmãos, não é sobre mim, né? Aliás, mim não conjuga verbo, né, pastor Márcio? Então, não é sobre a minha pessoa, é sobre Deus. É para que o nome dele seja glorificado aqui nessa manhã. E vamos lá, né? Glória a Deus. Aperta aqui, irmão, alguma coisa? Glória a Deus. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí no segundo livro de Crônicas, a partir do 17, que a gente vai discorrer bastante aí no capítulo 17, 18, 19, 20. Então, pode ir acompanhando aí em nome de Jesus. E a lição de hoje, né, o tema é Josafá, a vitória por meio da adoração. Gente, olha que tremendo. Quando eu recebi, né, que eu ia ministrar sobre a lição 9, eu fiquei até assim emocionada. Porque a vitória por meio da adoração. Então, a gente já imagina que foi um rei que o Senhor aprovou, né? Com os seus erros, né, a gente vai falar aqui bastante sobre os erros, mas foi um rei que o Senhor aprovou. Então, vamos lá. Isso, vamos lá. O nosso texto bíblico, né, é básico. O Christian já leu aqui. Mas eu queria falar um pouco mais sobre ele, porque esse texto bíblico, ele fala praticamente 70% aí da história de Josafá. Então, se faz importante a gente dar um pouco de ênfase sobre esse texto, para que a gente venha entender um pouco melhor da história. Amém? Então, vamos lá. Segunda Crônicas, né, já foi lido. E aí eu vou falar um pouco sobre alguns versículos, né? E o primeiro fala: e fortificou-se contra Israel. Fica lá em 2 Crônicas, né? No capítulo 17, versículo 1. Então, o que aconteceu? Josafá, ele percebeu que Acabe era mal intencionado. Por quê? Porque ele servia a Baal, era totalmente idólatra. Então, o que ele fez? Ele fortificou-se contra Israel. Então, ele fez construções para reforçar a segurança do reino e aumentar o exército. Tá? Então, o primeiro versículo fala sobre isso. Em 2 Crônicas 17, 2, ele fala que e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá. Ou seja, ele se preparou com tropas e guarnições, porque ele sabia que em determinado momento ele ia ser atacado, né? O povo de sobre isso, sobre essa questão aí de Baal. E Josafá, ele ensinou o povo a abandonar os deuses e a idolatria. Então, era uma época de grande idolatria, né, em Israel, e aí Josafá, ele ensinou o povo a depender somente de Deus. Lá no versículo 4, fala que antes ele buscou ao Deus
vinha fazendo. Então, ele manteve ali as obras iniciadas pelo seu pai. E por quê? Porque o Asa também foi um rei fiel a Deus, né? Foi um rei que teve muitos problemas, é claro, como também já foi ministrado, mas que andou ali nos caminhos do Senhor. Lá no versículo 5 fala: e o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. Ou seja, Josafá, ele andou com Deus e não contra Deus, né? Então, uma época de grande prosperidade, foi uma época de paz, né? Uma época que o Senhor confirmou realmente, né, o reino dele. O versículo 6, e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Então, quando fala em altos, é uma parte mais alta, né, que tinha, que era usado realmente ali para a idolatria, que era usado para cultuar outros deuses, né? Então, ele aboliu com isso, ele arrancou os ídolos que ficavam nas partes altas da cidade. Então, foi uma época assim, de grande mudança, de uma reforma espiritual muito grande ali naquele reino. E no versículo 9, e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Queridos, Josafá, ele enviou sacerdotes, especialistas, nós vamos falar muito sobre isso, né? Foi um aspecto político e religioso muito importante da época, uma reforma espiritual, e também uma mudança, né, na estrutura do governo, uma vez que naquela época nós sabíamos que quem mandava era o rei que julgava, era o rei que coordenava isso. Então, ele começou a dividir igreja e Estado. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. E no versículo 10, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Queridos, então, enquanto os inimigos, eles uniam forças contra Josafá, eles não conseguiam enxergar o Deus invisível que estava sobre a vida dele. Né? É o mesmo Deus que está na nossa vida, que está aqui nessa manhã, e é o mesmo Deus que a gente clama, que a gente busca, e que a gente um dia vai se preparar para encontrar com Ele. Josafá reuniu o povo para cantar, tocar e louvar ao Senhor, confundindo os inimigos. Então, quando fala, ele venceu por meio da adoração, é realmente de louvar os levitas aqui do altar do Senhor, né? E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E no 11, e alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Ou seja, as pessoas reconheciam Josafá, mesmo não compartilhando da mesma fé que ele. É assim que acontece conosco, né? Quantas vezes no nosso trabalho, às vezes a gente lida com pessoas que não compartilham da mesma fé, mas eles reconhecem o Deus que tem na nossa vida. Quantas vezes lá no meu trabalho eu sou chamada para fazer oração, para interceder por alguma causa, mesmo as pessoas não compartilhando da mesma fé que a minha. Né, eles são obrigados a se render ao nosso Deus. E os filisteus, né, quem foram os filisteus? Eles passaram a vida inteira lutando contra Davi, né, contra a nossa descendência. E eles levaram presentes a Josafá. Então, realmente, era um homem que Deus foi confirmando ali, né, o chamado dele, o reino dele. O texto áureo, irmãos, eu achei bem interessante, por quê? Porque hoje é o último dia... o último dia do mês. Nós recitamos, declaramos esse versículo o mês inteiro. E hoje, justamente hoje que a gente está finalizando, a gente vai entender o contexto desse versículo. Às vezes a gente escuta, né? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. A gente pensa em prosperidade financeira. Mas a gente vai entender qual foi o contexto aqui um pouquinho mais para frente. Então, os objetivos, né? Conhecer as principais características do reinado de Josafá, compreender que as batalhas veterotestamentárias, gente, parece um nome estranho, né? Mas é estranho mesmo. Deixa eu só colocar aqui que fica mais fácil. Isso. Compreender que as batalhas veterotestamentárias prefiguram as batalhas espirituais
que os cristãos enfrentam cotidianamente. Então, que batalhas veterotestamentárias são essas? São as batalhas do Antigo Testamento, as batalhas que eram vividas lá e que a gente vive hoje também. São as mesmas batalhas, não tem diferença não, tá? E conscientizar-se de que a adoração promove uma comunhão maior com o Altíssimo. Disso a gente não tem dúvida, né? Mas a gente vai entender também. Tá bom? Então, a introdução, quem foi Josafá? Josafá foi filho de Asa, que também foi um rei fiel a Deus. Ele reinou por 25 anos sobre Judá. Então, ele começou reinando quando ele tinha 35 anos, reinou por 25, morreu aos 60 anos. Foi um rei compassivo, aquele que o Senhor aprovou. A vitória de Josafá foi reafirmada devido ao seu ato de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Um rei temente a Deus. Tá? Então, ele foi um rei temente a Deus. A história de Josafá ganha importância pelo cuidado inicial que ele teve em dar continuidade a algumas obras iniciadas por seu pai. Como eu já falei, né, o pai dele foi Asa, que foi um rei anterior a ele, tá? Um rei temido e respeitado por todo Judá. Que as pessoas traziam presentes, né, e era honrado por todos, como eu já falei. Então, ele foi um rei temente a Deus. Apesar de ter errado, de ter feito alianças erradas, o coração dele estava no Senhor. Os efeitos positivos de Josafá. Essa parte aqui é uma parte muito importante, né, para nós até os dias de hoje. O que Josafá fez? Ele fez uma reforma política e espiritual no Reino do Sul. Não só de destruir altares, né, postes ídolos, mas ele levou o conhecimento da lei de Deus. Através de um sistema de instrução, ele enviou levitas e sacerdotes, nomeou especialistas para instruir o povo, ou seja, os casos de justiça não eram definidos somente pelo rei. Tinham juízes para julgar de acordo com a lei do Senhor. Se a gente abrir lá em Crônicas, né, no 2 Crônicas 19, do 5 ao 11, vai explicar tudo sobre isso. Então, que reforma espiritual é essa? É o poder judiciário, é o que nós temos hoje. Né? Quem é o nosso poder judiciário hoje? O poder judiciário, ele é composto por juízes e desembargadores e ministros, né? De acordo com a instância que atuam, todos são magistrados da mesma forma. A principal função do Poder Judiciário é defender os direitos de cada cidadão, promovendo a justiça. Era para ser assim, né? Oremos, né? E resolvendo os prováveis conflitos que possam surgir na sociedade. Então, nessa época, o que Josafá fez? Ele instituiu ali o Poder Judiciário. Ele fez uma divisão entre igreja, né, o que era atributos do rei, e o que era atributos da justiça. Então, ele ensinou, cada um, a lei do Senhor, ele primeiro ensinou a lei do Senhor para os especialistas, juízes, para que eles viessem julgar o povo de acordo com a lei do Senhor. Qual é a nossa lei magna hoje? A Constituição, né? Então, hoje nós somos regidos pela Constituição, somos julgados pela Constituição, né? E lá as pessoas aprenderam a lei do Senhor, para que eles viessem a ser julgados a partir do que eles fizessem ali, né, de errado. Tá certo? Então, é um marco muito grande e que a gente, até hoje, a gente vê que é importante. Naquela época, era o rei que julgava. Então, quer dizer, se ele gostasse da cara do cidadão, não, tá liberado, está livre. E agora, não. Nesse momento aqui, ele instituiu a justiça mesmo, tá? Trazendo para a nossa realidade o Poder Judiciário. Josafá, ele cresceu em poder, né? E ele recebia presentes e ele priorizava a palavra. Ele levou avivamento ao coração do povo por meio do ensino. Deus honrou a Josafá, trazendo o quê? Grande prosperidade. Então, foi uma época de quê? De grande prosperidade naquele reino, né? E uma coisa interessante que a gente tem que entender, qual é a diferença do Reino do Sul para o Reino do Norte? A Michele falou bastante sobre isso, né? Os reis, quem foi antecedendo, né? Quem foi sendo sucessor de quem.
E qual era a diferença, irmãos? No Reino do Sul, que era Judá, era uma dinastia. O que é a dinastia? O reinado era passado de pai para filho. Então, era um reino mais consistente, era um reino mais tranquilo, né, sem muitos conflitos. Já o Reino do Norte, geralmente era um general, né, um general que estava ali reinando, outro se levantava, ia lá, matava aquele que estava reinando, era o rei. Daqui a pouco, outro se levantava, matava aquele que estava reinando e tornasse rei. Então, por isso que o Reino do Sul para o Reino do Norte tem muita diferença por isso, porque o Reino do Sul mesmo era aquela dinastia, né? Era aquela hereditariedade, o rei ia passando de pai para filho. E a gente vai ver que depois de Josafá, o filho dele assumiu o reinado, né? O Jeorão. E alianças perigosas, né? Mas aí Josafá, ele estava indo tudo bem, até que ele resolve fazer o quê? Aliança com a casa de Acabe. Então, não foi só se aliançar com Acabe, foi com a casa de Acabe, né? Nós podemos ver que o casamento de seu filho com a filha de Acabe, ele entrou numa batalha para lutar ao lado de Acabe, e ele também fez uma aliança militar com o filho mais novo e com o filho mais velho. Então, a partir daí começaram os problemas, né? Por quê? Porque ele fez alianças erradas. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, quantos de nós aqui já fizemos alianças erradas? Com amigos, com relacionamento, no trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos aqui na casa do Senhor e a gente quer evangelizar. A Bíblia fala que a gente tem que ir pregar o evangelho. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com alianças perigosas, para, de repente, a gente não, ao invés da gente trazer a pessoa, a gente não ser levado. E foi o que aconteceu com Acabe. Ele foi persuadido, com Josafá, né? Ele foi persuadido, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O rei Josafá, um homem bom ao ponto de ser tolo. Quantas pessoas aqui já conheceram uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que a gente fala, fulano é tão bom que é besta? Porque muitas vezes ele tira o direito dele para dar para o outro, né? Tem alguns aí que estão identificando, né, pessoas. Então, Josafá, qual era o sonho dele? Eu entendo por esse lado, né, o fato dele ter feito aliança com Acabe. Ele tinha o sonho de ver a nação de Judá e as tribos de Israel novamente unidas como um só povo. Ele tinha o desejo de ver Deus reinando sobre todo o povo. Mas o que ele fez? Ele tentou fazer isso com as próprias mãos. E aí ele saiu totalmente da vontade de Deus. A partir do momento que a gente quer fazer com a força do nosso braço, vai acontecer igual aconteceu com Josafá, né? Ele saiu totalmente ali dos caminhos do Senhor, através dessa aliança que ele fez com Acabe, né? E aí o que acontece? O que Acabe fez? Josafá foi visitar Acabe. Olha só, irmãos, como é que pode, né? Ele saiu lá de onde ele estava, do reino dele, e foi lá visitar Acabe. Quando ele chegou lá, Acabe falou bem assim para ele: Josafá, vamos na batalha comigo, né, numa cidade que chamava Ramote de Gileade, contra esse povo. E Josafá vira para ele e fala assim: eu irei, o meu povo será o teu povo, vamos juntos. E aí foi, né? E aí Josafá foi à batalha com Acabe. Acabe, muito esperto, totalmente pervertido, totalmente idólatra, totalmente malvado, ele teve uma ideia. Aí ele falou bem assim: Josafá, então tá, nós vamos para a batalha. Você vai de rei e eu vou disfarçado. Imagina só, né? A ordem era para quê? Para matar só o rei. Né? A palavra de Deus, até se você for ler, fala: não lute nem contra o menor, nem contra o maior, senão somente contra o rei. Então, a ordem era matar quem? O rei. O rei era Acabe, o rei de Israel. E aí Acabe falou para Josafá: eu vou disfarçado no meio do povo e você vai de rei. E Acabe e Josafá, tá bom. E aí e assim aconteceu, né? E aí lá na batalha, aquela confusão toda, né? Eles identificaram Josafá vestido de rei.
E aí eles falaram, aqui, encontramos o rei. Aí, naquele momento, quando eles se armaram, né, para lutar contra, para lançar a flecha, Josafá clamou ao Senhor. Ele lembrou, naquele momento, de clamar ao Senhor. E ali o Senhor livrou ele da mão dos inimigos. E a Bíblia fala que Acabe foi flechado. Uma flecha disparou, foi no peito de Acabe e ele foi morto. Então, assim, é uma história assim, que a gente fala, nossa, mas como assim, né? O acaso? Não foi ao acaso. Foi porque Deus tinha promessa na vida de Josafá. Porque Deus tem promessa para o povo dele. Amém? Deixa eu ir um pouquinho mais, a gente vai falar mais sobre isso. Aí foi o que eu já falei, né? Que Josafá arriscou a sua própria vida na batalha. Arriscou sua própria vida na batalha. E também fala aqui da manipulação e do jugo desigual. Ou seja, qual era a ideia de Acabe com isso? Fundir os reinos. O que ele queria? Ele queria que Josafá morresse. E a filha, né, eles já estavam casados, então já era uma família só. Ia o quê? Unificar o reino. Então, Israel e Judá seriam um só reino, que seria sob líder Acabe, e aí iam tomar, né, a idolatria e tudo mais. Então, vamos lá. Não, voltar. Isso mesmo. Então, perigos ao dar ouvido aos falsos profetas. Então, o que aconteceu? Antes deles irem para essa batalha, Josafá pergunta assim, Acabe, vamos consultar o Senhor. E daí Acabe chamou quem? 400 profetas que eram pagos por ele. Então, os profetas estavam sob o comando de Acabe, e Acabe chamou os profetas para consultar ao Senhor. Né, aqui fala, eles recebiam o quê? Salário. Então, o que ia acontecer? Eles iriam dizer que Acabe venceria a batalha. Só que aí, Josafá, ele incomodado. Por quê? Porque ele tinha temor do Senhor, o coração dele estava no Senhor. E ele vira para Acabe e fala assim, mas como assim? Não tem mais nenhum outro profeta? E aí Acabe fala, tem um lá, que chama Micaías. Só que eu não gosto dele não, porque ele nunca fala de mim o que é bom. Mas vou chamá-lo. E aí chama esse profeta, né? Micaías. O que aconteceu? Acabe pergunta para Micaías, e aí, Micaías, eu vou à batalha? Eu vou vencer a batalha? E aí Micaías, a princípio, fala bem assim, não, pode ir que você vai vencer. Gente, Acabe sabia que ele não prestava, ele sabia que não ia dar coisa boa. E ele questionou, como assim? Você sempre fala de mim o que é ruim? Como assim agora eu vou vencer? E aí tornou a indagar o profeta. E o profeta falou bem assim. Se a gente for ver lá em 2 Crônicas, né, 16, 22, é um textinho, um texto grande, mas que fala, né, que Micaías falou a verdade. Então, ele falou que ele via como um rebanho todo sem pastor. Ou seja, como se Acabe realmente fosse morto na batalha. Né? O que Acabe faz? Ele não aceita. E aí ele fica, né, revoltado, manda prender Micaías e fala bem assim para ele, você vai ficar preso até que eu volte. E aí o profeta fala bem assim, se você voltar. Por quê? Porque Deus tinha falado que ele não voltaria da batalha. Então, quantas vezes a gente dá ouvido a falsos profetas? Né? Quantas vezes a gente vem para um culto e, ao invés da gente, pedir a resposta de Deus, a gente se quebrantar na presença de Deus, a gente fica querendo que pessoas falem. Né? Não, Deus tem que usar alguém para falar. Deus tem que levantar alguém, porque sendo que nós temos essa intimidade com o Senhor também. Né? Sendo que Deus pode falar diretamente conosco. Aqui na igreja temos, sim, a voz profética. Né? A nossa voz profética e tudo que a gente precisa saber vai sair do altar. O pastor dessa igreja, ele está numa posição que nós não estamos. Então, não é de privilégio, não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando que a posição espiritual que ele está, ele enxerga todo o resto, e a gente não consegue enxergar. Então, a gente tem que estar antenado o quê? A voz profética, o que sai do altar dessa igreja. Por quê? Porque o pastor William, ele está recebendo do pastor Silas Malafaia. Então,
tudo que o pastor, sabe, às vezes um jejum, a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho também, mais para frente, né? Mas a gente tem que acreditar, né, na voz profética e estar em aliança mesmo com a igreja. E aí, a morte de Acabe, né, eu já até antecipei um pouquinho. Parou? Será que eu mexi aqui? Ah, tá. Travou? Foi, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a morte de Acabe, né? Já falei também que mesmo ele ouvindo, né, da boca do profeta que ele iria morrer, ele seguiu na batalha. E ele foi morto com uma flecha no peito. Então, há quem diga que foi o quê? Ah, não, foi acaso, a flecha disparou e matou. Mas não foi, né? Foi Deus livrando o povo dele. Foi Deus que estava ali com Josafá. Mesmo Josafá tendo feito o que era ruim, tendo se aliançado com o inimigo, Deus era com ele. Por quê? Porque o coração dele estava em Deus. E a gente entende que pode ser porque ele queria realmente ver o povo liberto, ele queria ver novamente o povo reunido, buscando ao Senhor. E aí o Senhor livrou Josafá nessa batalha e Acabe foi morto, né? A irmã Michele falou bastante sobre isso também. Queridos, perigos... Não, isso aqui já foi. E aí a gente vai falar um pouco sobre as lições de Josafá. Quais são as lições que a gente tira do reinado dele? Tudo estava caminhando muito bem, né? Ele voltou da batalha, voltou com vida, tudo certo. Só que aí chegou a notícia, né, que os inimigos tinham declarado guerra contra Josafá. Ou seja, 3 reinos se juntaram contra ele. A palavra de Deus fala que os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir. Então, chegou a notícia, Josafá, os inimigos vêm contra ti e já estão na metade do caminho. E aí, o que fazer? Como que, no dia mau, como que a gente procede? Será que ele se deixou ser paralisado pelo medo? Né? A palavra de Deus fala lá em 2 Crônicas 20, logo no primeiro versículo, que Josafá ele teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele não estava preparado com armas físicas. O pessoal, a galera, imagina, 3 contra 1, a proporção, 3 por 1. Então, 3 reinos vinham contra o reino de Judá. Só que Josafá, ele não estava preparado. O pessoal já vinha com arma, totalmente preparado, e ele teve medo. E na nossa vida, quando chega o dia mau, né, a gente tem medo? É normal ter medo. Só que o que acontece? A gente não pode se deixar ser paralisado pelo medo. Quando chega um diagnóstico de uma enfermidade, quando chega uma situação de um filho, sabe, nas drogas, ou, sei lá, alguma outra coisa, homossexualismo. Quando chega uma notícia ruim na nossa vida, no primeiro momento a gente tem medo. Só que logo em seguida a gente tem que se levantar, né? A gente tem que tomar uma atitude e a gente tem que falar, não, calma aí, eu sirvo um Deus vivo, né? Eu sirvo um Deus todo-poderoso. E foi o que Josafá fez. Ele teve medo, mas ele começou a se posicionar. Ele realmente, irmãos, não tinha arma física, ele não estava preparado, né? Ainda bem que naquela época não era arma de fogo, né? Graças a Deus, porque senão misericórdia. Mas ele não estava preparado para aquela batalha. Só que o que ele fez? Então, a gente vai entender aqui agora os posicionamentos de Josafá. Irmãos, a primeira coisa que ele fez, ele apregoou um jejum. O que o pastor William tem feito aqui, irmãos? De quando eu estou na igreja até hoje, já foram 2. Irmãos, muitas vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço, né? A gente utilizando armas físicas, talvez o seu bom argumento, talvez o seu conhecimento sobre determinado assunto,
Mas nesse momento, a única coisa que restou para Josafá e o povo de Deus era clamar ao Senhor. Era clamar pela misericórdia do Senhor. E aí ele apregoou um jejum, e nesse momento ele começou a vencer o medo. O povo todo jejuando, né? E aí ele começou a vencer o medo. Deus começou a encher, dar estratégias e encher ele da presença de Deus. Irmão, segundo lugar, reuniu a congregação. Houve concordância nos atos e nas orações. Então, olha a importância de estarmos aqui. Olha a importância de estarmos juntos. Olha a importância de estarmos unidos em jejum, em oração. A importância de estarmos aqui 30 minutos antes do culto para orar em concordância. Então, foi o que Josafá fez, né? Se a gente for ver lá em 2 Crônicas 20, né? Do 4 e o 5, olha só. Deixa eu só ler aqui rapidinho. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então, primeiro ele apregoou um jejum e reuniu o povo. Terceiro lugar, o que nós aprendemos com Josafá? Irmãos, o poder da oração. Né? A oração que Josafá fez não foi qualquer oração, não. Ela é conhecida como uma das orações mais bonitas que tem na palavra do Senhor. Se a gente for lá no versículo 6, olha só a oração dele. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa resistir. Irmãos, ele começou uma oração argumentando com o Senhor. Senhor, não és tu que é o dono de todas as coisas? Não és tu que nos livra da mão dos inimigos? E aí ele continua. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para serem a descendência de Abraão teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois tu, na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. E eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua presença, que nos fizeste herdar. Então, ele está reivindicando. Primeiro, ele engrandeceu o nome do Senhor e ele mostrou quem o Senhor era. E agora ele está reivindicando. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Aí é que ele reconhece, né, que nele não tem força, realmente, para ir contra a multidão. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Irmãos, é uma das orações mais bonitas da Bíblia, porque ele começa a argumentar com o Senhor. Quantas vezes a gente vai orar, a gente vai clamar e a gente não argumenta com o Senhor? A gente tem que argumentar, você tem que falar o que está na palavra dele. E a palavra do Senhor fala que a vitória é nossa, que o Senhor já venceu por nós, que aquela enfermidade foi vencida na cruz do Calvário. Então, por que quando nós vamos orar, a gente não começa a argumentar com o Senhor e a engrandecer o nome dele? E aqui foi o que Josafá fez. Ele se mostrou pequeno diante da situação. Ele falou: Senhor, em mim não há força, eu não posso. Eu estou atado. Por que eu estou atado? Porque eu não tenho nem efetivo em número de pessoas, né? E nem armas, não estou preparado para isso. Mas o Senhor pode. E aí o que acontece, irmãos? E aí o terceiro passo, né? Ele fez essa oração. E o quarto passo, irmãos, a adoração. Glória a Deus. Se a gente for
eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas nós sabemos que o quê? Que a oração, ela é uma arma contra a murmuração. Irmãos, imagina só, olha só. Tem o povo de Judá, né, e fala que era mulheres, crianças, todo mundo, né? E aí, qual foi o direcionamento? O direcionamento foi, os levitas vão à frente, né, louvando ao Senhor. Os levitas vão à frente. O rei vinha logo atrás e o povo vinha em seguida. Irmãos, imagina só, quem é que quer morrer cantando? Imagina só se Josafá não tivesse promovido uma reforma espiritual, sabe? Trouxesse avivamento ali no meio daquele povo. Os levitas, não, eu não vou tocar não, cantar jamais, eu vou me esconder. E aí vem a minha memória, não tem nada a ver, gente, com a palavra de Deus, mas o Titanic, né? Quem lembra? Quem é que assistiu o Titanic? Irmãos, era o barco afundando e os músicos tocando. E gente morrendo, e povo caindo lá no mar, e os músicos tocando e sorrindo. Né? Não tem nada a ver, mas assim, é como se fosse uma comparação. Imagina os levitas lá, não vou não. De jeito nenhum. Que ruja o leão, vou de jeito nenhum. Mas o que os levitas fizeram? Obedeceram à voz de comando, né? Porque eles estavam cheios ali da presença de Deus. Porque eles estavam confiando na voz do profeta. Porque Deus falou que eles podiam subir, porque aquela vitória era deles. Se a gente for ver aqui, ó, olha só o que Deus usa uma pessoa para falar. Lá no 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai parados. Olha só, irmãos. Numa batalha, o circo pegando fogo, Deus manda, postai-vos e ficai parados. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, tem batalha que Deus manda a gente ficar quieto. Somente lutar com armas espirituais. É só você lá no secreto do seu quarto, da sua casa, você começar a buscar o Senhor. Você começar a orar para que Deus venha, né, trazer a vitória, trazer cura, trazer libertação. Amém? E aí, é o que eu estou falando, eles começaram a adorar o Senhor, e Deus falou, vamos. E os levitas à frente, tocando, e a Bíblia fala que era em voz alta, cantando em voz alta, e o povo atrás. E eram mulheres, crianças, jovens, anciãos, era todo o povo. Irmãos, em determinado momento, eles louvando, cantando, eles não tinham chegado ainda lá no local da batalha, que conhecido como Vale de Beraca. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. O que acontece? Quando eles chegaram lá, na hora que eles estavam ali louvando, acontecendo aquele mover todo, eles estavam se matando entre si. Houve uma confusão tão grande ali, que um começou a guerrear contra o outro. Aí os amonitas contra os moabitas, contra os das montanhas de Seir, e eles se mataram entre si. Ei, Josafá venceu uma batalha que ele nem mesmo lutou. Glória a Deus, né? Eles venceram uma batalha que nem chegaram a lutar. Quando eles chegaram lá, diz que eram muitos corpos ali, pessoas mortas, e muito ouro. Por quê? Porque naquela época, quando eles iam para a batalha, eles iam de ouro, era cinturão, couraça, muitos objetos, né? Tudo de ouro. E quando eles chegaram lá, já estavam todos mortos. E aí, o que eles foram fazer? Recolher a riqueza. Olha só, Deus ainda transformou em bênção. Irmãos, o tempo da vitória é mais longo do que o tempo da adoração. Eles adoraram ali por um momento e a vitória veio, e veio um tempo de riqueza, veio um tempo de prosperidade, veio um tempo de bênção. E aí, como eu já falei, né, o texto relata que os levitas iam à frente do exército tocando e cantando, né? E eles não questionaram, como eu expliquei, em momento nenhum eles falaram, não vou não, não vou à frente de jeito nenhum, vou ser o primeiro, né, a ser flechado. Mas eles ouviram o quê? A voz profética, né? A voz que saía do altar do Senhor.
e a fé. E aí, o que aconteceu? Josafá, ele encorajou a sua tropa. Ele tinha que encarar os inimigos. Não tinha como fugir. Mas ele sabia que tinha que ser debaixo de orientação do Senhor. Irmãos, olha o versículo aqui, que a gente vem declarando durante todo o mês, né? Está lá no versículo 20 de 2 Crônicas 20. E aí, Josafá, ele encoraja o seu povo. Irmãos, era um dia mau, era um dia que tinha tudo para dar errado, era um dia que cheirava morte, e olha a palavra que Josafá dá para o seu povo. Olha a palavra de encorajamento. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Glória a Deus. Irmãos, era um dia mau. Ali era caso de vida ou morte, não era de prosperidade, não era de você ganhar, passar no concurso público, de você conseguir comprar um carro novo, não. Ou você ia você ia morrer do mesmo jeito. Por quê? Porque tinha que ir para a batalha. E aí Josafá, ele dá aquela palavra de encorajamento para o seu povo. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, nós temos que estar atentos ao que sai do altar do Senhor. O pastor William, a pastora Bianca, eles têm uma visão que nós não temos. Quando for, irmãos, vamos fazer um jejum? Vamos fazer, vamos jejuar, vamos estar todo mundo junto, sabe? A gente estava até brincando ontem, né? É um na igreja, é um na farofa, somos um na feijoada, na galinhada, é isso mesmo, sabe? Nós somos um, nós temos que estar juntos, nós temos que estar ali sabe? Um fortalecendo o outro. É uma irmã, de repente, chegar em você e desabafar um problema, e você falar, irmã, vou me colocar na brecha pela sua vida. Vou jejuar pela sua causa. É você fazer a campanha por um colega seu de trabalho. Irmãos, quantas vezes lá no meu trabalho, a minha chefe fala, Sil, estou com isso acontecendo. Ora, e a gente ora. Eu oro por ela, eu oro junto com ela, e Deus tem respondido. E eu tenho visto a unção de Deus naquela empresa, e eu tenho visto a prosperidade do Senhor naquele lugar. Então, é a importância de estarmos aliançados, é a importância de estarmos juntos. E aí, a palavra de Deus aqui fala, deixa eu ver no 26, isso. E aí, fala bem assim, e ao 4º dia se juntaram no vale de Beraca, que é onde teve, né, as mortes ali e tudo. Pois ali louvaram ao Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Irmãos, Vale de Beraca quer dizer Vale da Bênção. Aquele lugar até hoje é conhecido como Vale da Bênção. Por quê? Porque Deus deu vitória ao seu povo e ainda as riquezas que foram extraídas daquele lugar, né? Além do povo vencer a batalha, eles voltaram para Judá com muito ouro, né? com muita riqueza. E voltaram em festa, né? Voltaram em festa, Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram-se a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaudes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Então, eles voltaram em festa. Por quê? Porque Deus deu a vitória. Eles voltaram festejando e se alegrando com a bênção, né? E a conclusão. Quais são os pontos que a gente tira aí do reinado de Josafá, né? A gente sabe que ele fez coisas erradas, né? Ele se aliançou com a casa de Acabe, venceu essa batalha e ainda se aliançou de novo com o filho de Acabe, ou seja, parece que ainda não tinha aprendido a lição, né? Mas o reinado de Josafá teve aspectos tanto positivos quanto negativos. Embora ele temesse ao Senhor, embora temesse ao Senhor, ele cometeu muitos erros. Mas ele soube reconhecer suas falhas e Deus lhe deu grande vitória.
Inspiremo-nos em Josafá. Precisamos romper alianças perigosas, destrutivas, e precisamos estar aptos a ouvir a voz do Senhor. Né? Se a gente for ler um pouco mais a Bíblia, fala que por conta da aliança que Josafá fez com a casa de Acabe, veio problemas em toda a dinastia dele. Né? O filho dele, Jeorão, ele reinou em seguida, e ele matou todos os seus irmãos, e foi reinado ali, porque ele era casado com a filha de Acabe, então foi sobre Israel ali o reinado. E aí veio problemas que até os dias de hoje. Então, a aliança errada, ela não refletiu no reinado de Josafá naquele momento. Né? Josafá, a Bíblia fala que ele dormiu, né? Ele foi enterrado ali junto com seus pais, mas que os problemas vieram em seguida, por conta daquela aliança errada. E é o que nós vivemos hoje, né? Muitas vezes uma aliança errada lá do passado. Naquele momento você rompe a aliança, dá tudo certo, mas depois vem os problemas. Depois vem as consequências daquele ato de se aliançar com pessoas erradas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agradeço aí a oportunidade. Espero que nós tenhamos aprendido, porque eu aprendi bastante com essa lição, né? E que Deus nos abençoe. Obrigada, amém. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, né? Agradáveis surpresas, né, que nós temos. Graças a Deus. Uma lição valiosíssima, né? Eu acho que alguns de vocês já conhecem de algum tempo a história de Josafá, mas hoje tivemos preciosas lições tiradas e vamos aplicar. Vai ser uma bênção na nossa vida, né? Vamos colocar o coral na frente, vamos adorar a Deus, independente da circunstância, da situação. Né? Quando a gente adora a Deus, o inimigo olha lá de cima e fala: já não sei mais o que eu faço com esse camarada. Porque já tentei de tudo quanto é lado e ele não para. Para os irmãos terem uma ideia, nós estamos, irmãos, numa luta de adoração, você sabe disso, né? Satanás, ele ia desistir de lutar se Jesus dobrasse o joelho e desse 1 minuto de adoração para ele no deserto. Tudo isso te darei se prostrar e me adorar. É a única... Satanás, ele não está preocupado com quanto você ganha, com onde estão seus filhos. Ele só deseja adoração. É o que faria ele ser igual a Deus. Não é esse o maior desejo que ele tinha? Então, é exatamente isso. E aí, no momento que ele, como ele não consegue diretamente a sua adoração, ele tenta minimizar a adoração que você dá a Deus. Então, se eu não tenho adoração, ele também não vai ter. E aí, o que acontece? Ele recebe uma permissão, que não pense também que Satanás é autônomo, não. Ele recebe uma permissão de Deus para você ter uma certa luta, né? Passar algumas circunstâncias. Só que o Senhor te conhece, Ele sabe quem você é. Né? E aí o próprio Deus, para provar isso biblicamente, Ele deu testemunho quanto a Jó, lembra disso? Jó chega na presença, eu estou esticando um pouquinho, porque a Silvana, ela foi cirúrgica no assunto e ainda me sobrou tempo, né? Que bom, né? Graças a Deus, assim, no sentido de louvar a Deus, porque foi excelente o assunto, abrangeu tudo e ainda nos sobraram alguns minutos. Mas, você se lembra de Jó? O que acontece? Deus dá testemunho de Jó. Deus vira e fala assim: olha, tu observou meu servo Jó, homem reto, temente, que se desvia do mal? Ele, ok, mas também puderam, ele te adora porque o Senhor deu proteção para ele. Ele tem os filhos mais bonitos do Oriente, isso é que dizia a Bíblia. 3.000 camelos, 6.000 ovelhas. Bom, um cara desse não passa dificuldade. Então, ele vai te adorar por causa disso. Aí Deus olha para ele e fala assim: não, você está enganado. Ele me adora por aquilo que eu sou e não por aquilo que ele tem.
E, amados irmãos, essa é a luta que nós estamos vivendo entre luz e trevas. É uma luta por almas, mas é uma luta de adoração. Quem adora a Deus e quem não adora a Deus, né? É essa luta de adoração. E quando a gente tem uma tribulação que a gente está passando, um desafio que a gente está passando, a gente põe o coral na frente, a gente começa a adorar, porque uma coisa é adorar depois que a bênção vem, e outra coisa é adorar antes. E é por isso que o ponto da fé é tão importante, porque o crente, ele é um indivíduo meio com um parafuso a menos na cabeça, que ele faz festa antes da vitória vir. Foi essa a proposta de Deus, virou e falou assim: olha, vocês vão ser libertos do Egito, tá bom, mas vocês vão fazer uma festa. Como assim? Não, uma festa. Vocês vão ter um cordeiro, vocês vão ter, as crianças não vão dormir mais cedo. Olha a festa que é, irmãos. Se você virar hoje para uma criança pequena e falar, não precisa dormir agora não. Não precisa, já é motivo de festa já. Já vai fazer festa. Não, vocês não vão dormir, por quê? Porque a gente vai celebrar com um cordeiro, sua mãe fez uma comida especial. Olha só, irmãos, que maravilha. E ele falou, mas ainda sou escravo, eu ainda estou no Egito. Não, mas já celebra, por quê? Porque eu vou libertar vocês. Irmãos, isso é maravilhoso, se a gente já soubesse, não é verdade? A Bíblia, ela faz várias comparações, uma delas é com o nascimento de uma criança. Paulo fala isso, fala assim, se a mãe soubesse, depois que ela olha para o filho, a Bíblia diz assim, a mãe olha para o filho e não se lembra do tempo que passou, as dores que passou de parto. Porque se ela olha para o filho, né? E a gravidinha não está aqui, né, a Jéssica, mas ok. Ela olha para o filho, aquela cara de joelho do filho, né? E aí olha assim e fala assim, que coisa mais bonita. Mentira, só ela que está vendo isso. Que coisa mais linda, meu Deus. Depois fica bonitinho quando cresce. Mas que coisa mais linda, não sei o quê, não sei o quê. Mas passou uma dor violenta, passou uma aflição, né? Parto natural. Passou uma aflição, passou contração e tal. E Deus usa essa figura e fala assim, olha, a bênção que eu vou proporcionar a você, você vai glorificar tanto o meu nome, que você não vai lembrar das dores de parto que você teve. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso não é motivo para louvar a Deus, né? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer. Quantos querem agradecer a irmã Silvana por essa palavra? Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Silvana, muito obrigado. Jesus possa te abençoar imensamente em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela palavra que ouvimos. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim como Josafá, Senhor, louvou o teu nome, esse exemplo para nós. Nós queremos não só colocar um ministério de louvor à frente das nossas batalhas, à frente das batalhas dessa igreja, mas nós queremos, ó Deus, também colocar, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o louvor, a adoração ao teu nome, Pai, no início do nosso dia, no início dos nossos desafios, no início do nosso mês. Senhor, nós queremos colocar o Senhor como Senhor, alvo da nossa adoração, alvo do nosso louvor, Senhor, como primeiro na nossa vida. Nós te agradecemos, nós te louvamos pela Tua palavra, que a Tua palavra está nos forjando, está nos melhorando, está nos fazendo mais crentes em Ti, fazendo mais parecer contigo. Nós te adoramos, nós te exaltamos no nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a irmã Silvana, o Tim, Senhor, o Joãozinho, toma em Tuas mãos, toma essa família em Tuas mãos, abençoa com toda a sorte de bênçãos. Nós te louvamos por tudo aquilo que ouvimos, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, reine hoje até a vinda do Senhor Jesus. Todos digam, amém. Deus abençoe, aplauda ao Senhor, vá em paz. Assim, queridos, quem quiser já reservar a galinhada lá atrás, dá seu nome lá, se quiser já deixar pago, é bom que aí só pega no domingo que vem. E outro detalhe,